Senhor presidente, senador Mazzucato do Cavalcante, senador Cristóvão, esses últimos dias tivemos, no meu entendimento, algumas questões aqui no Congresso importantes. Caminhamos bem na questão do Aeros, a possibilidade do acordo existe, é real e concreta, a partir do movimento que fizeram os aposentados e pensionistas desse fundo de pensão, e a própria posição da presidenta Dilma abrindo uma rodada de negociação envolvendo uma série de ministros. Eles suspenderam a vigília aqui no Salão Verde e retornaram para seus estados de origem, cientes do dever cumprido, que lutam por uma causa justa. Estamos esperançosos que o acordo aconteça e que esse fim de ano seja diferente para os cerca de 10 mil companheiros do Aeros. Meus cumprimentos a Graziela Baggio pela tenacidade, pelo esforço que fez junto com aqueles, principalmente, 31 companheiros que ficaram acampados no Rio de Janeiro, e depois numa vigília aqui no Senado da República, que eu tive a alegria de acompanhar, inclusive passei o Dia dos Pais com eles, que foi domingo passado aqui na Câmara dos Deputados. Bom retorno, ciente do dever cumprido, sei que vocês estão esperando só a próxima reunião, que tenho certeza que vai acontecer já a semana que vem. Eu quero também dizer, senhor presidente, senador Mazzarildo, que eu entendo que foi importante a decisão tomada lá na Câmara dos Deputados sobre o orçamento impositivo. É algo que a sociedade clamava há muito, muito tempo. Foi bandeira, digamos, de todos nós no passado, quando eu digo nós, principalmente aqueles que estavam na oposição no passado, e mantivemos a mesma posição agora, né? De que o orçamento impositivo ele fortalece a democracia, porque o próprio Executivo vai ter que negociar mais com o Congresso Nacional, vai ser um debate franco, aberto, né? E aquilo que for aqui votado tem que ser cumprido. Só como exemplo, Estados Unidos é assim o orçamento, em outros países do mundo também. Eu tive um exemplo muito negativo quando participei o ano passado da comissão do orçamento. Eu ia para a reunião e me diziam que não vai ter reunião, não vai ter votação, porque enquanto não negociarem naquela outra salinha fechada as emendas parlamentares para que o governo libere as emendas, não tem votação de temas fundamentais como saúde, educação, habitação, saneamento básico, enfim, o orçamento do país. Eu acho que é um amadurecimento da democracia brasileira, eu acho não, tenho certeza, ter um orçamento para valer e não um orçamento de fazer conta, porque o Congresso aprova e o Executivo só encaminha aquilo que ele entender que deve encaminhar, porque o Congresso apenas autoriza aquilo que o Executivo fará a depender do seu ponto de vista sobre cada tema. Isso vai obrigar um diálogo maior entre o Congresso e o Executivo e acabar com aquela história de pressão para liberar emendas desse ou aquele deputado, ou desse ou aquele senador, ou dessa ou daquela bancada, ou mesmo para essa ou aquela região, para votar outros temas que, na verdade, inúmeras vezes, não tem nada a ver com o orçamento. Vira uma negociação quase do submundo. E por isso que eu sempre fui simpático e não nego, apresentei projetos no passado sobre esse tema e espero que a gente encaminhe aí na negociação, inclusive garantindo, não tenho nada contra, não, pelo contrário, que grande parte das emendas no orçamento impositivo, senador Cristóvão, fiquem para a educação, como está sendo proposto. Educação e saúde, para mim, é prioridade 1. E, para mim, se vai ter ou não vai ter emenda individual, eu não vejo problema nenhum também, porque acho que o papel do parlamentar é fazer um bom orçamento para o país.
e não um orçamento clientelista das emendas individuais que ele vai mandar para essa ou aquela região. Eu falo isso com a maior tranquilidade, que o meu sistema de aplicar as emendas, eu mando as emendas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu pego os 497 municípios, fiz um programa no computador e todos ganham o mesmo valor da emenda individual. E não fico naquela de jogar para essa ou aquela base eleitoral, o se é do meu partido ou não é do meu partido. Então, o orçamento impositivo, ele democratiza o orçamento para todo o país. E aí o debate vira outro, o debate fica mais de bancada, inclusive, onde todos poderão democraticamente defender seu ponto de vista e influenciar nos grandes temas. O senador Mazarido, Vossa Excelência, que é da saúde, que é médico, né? Trabalha em todas as áreas, mas como médico tem sido aqui um lutador para que haja mais investimento na saúde. E aí nós poderemos apontar, via o orçamento, mais investimento na saúde. Então, eu estou entusiasmado com esse debate. O debate apenas começou, eu sei que não será do dia para a noite, mas caminhamos para termos um orçamento de verdade e não um orçamento de mentirinha. A gente sai dizendo, não, dedicamos tanto e mais tanto para tal área. Só que daí não vai, o dinheiro não vai e pronto, acabou. As emendas, seja de bancada, individual, ou mesmo de comissão, a gente, que nem agora, né, brigamos nas comissões, está lá, emenda para isso, para aquilo, é tudo autorizativo. E sendo, de fato, a redação final aprovada no Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, o povo brasileiro vai saber aonde efetivamente o dinheiro do orçamento de verdade e não de mentirinha vai ser aplicado. Independente de quem seja o governo, isso eu disse uma frase há um tempo atrás e repito, não pode agora o orçamento ser aplicado para quem é mais ou menos amigo do rei, que infelizmente é isso, né, doutor Mozarino. No longo da história eu vi isso pelo período que eu estou aqui na casa. É para quem está mais próximo ao rei é que é beneficiado com o orçamento. Não pode isso acontecer. Você tem que pautar a tua vida pública pela conduta, pela ação, pelos atos, pelo que defende, pelo que propõe, enfim, pelo poder de falar e apresentar propostas ou defender propostas que sejam de interesse de todo o país. Eu também, senhor presidente, espero que a gente avance aí no debate que levantei já junto à bancada e junto também à presidenta na questão do fator previdenciário e do reajuste dos aposentados. Estou animado que isso aconteça. Espero também que a gente vote ainda esse ano o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma bela articulação feita pela ministra Maria do Rosário, ele vai estar pronto para votar até o dia, espero eu, que ainda no mês de setembro, que é o mês da primavera, e o dia 21 de setembro é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E ainda, senhor presidente, eu estou na expectativa positiva, estou dialogando muito com todos os setores, de aprovarmos ainda, até o mês de setembro, o próprio PL 122, numa redação de entendimento, como eu espero que aconteça a mesma coisa com a PEC do trabalho escravo, né? São dois temas que passam pela CCJ, mas que terão reuniões paralelas fundamentais, como a decisão da Comissão de Direitos Humanos e como também a comissão especial que vai ser montada para regulamentar, como foi dito na CCJ, o que efetivamente é o trabalho escravo. Mas temos que votar. Mas, enfim, senhor presidente, a esses rápidos comentários, eu queria falar hoje, falei sobre ferrovia, falei sobre as rodovias em outros momentos. Hoje, nesta sexta-feira, para nós que estamos mais presentes aqui, como tivemos ontem, na quinta, tivemos duas audiências públicas importantes, uma sobre a questão
das APAES, foi na Comissão de Direitos Humanos, apresentei o requerimento, fizemos um bom debate sobre a questão da escola exclusiva, da escola especial, e articulamos depois uma audiência com o ministro Mercadante, que vai receber as APAES, como também tivemos de manhã um outro debate, a partir das 11h, na Comissão de Assuntos Sociais, onde discutimos os leilões da Petrobras e também a precarização, com a presença de líderes dessa área e também de líderes do governo. Foi um debate também muito produtivo. E nessa visão ampla e num debate mais estruturante, hoje eu pretendo falar, senhor presidente, aproveitando a sexta-feira, sobre o sistema hidroviário no Brasil. Senhor presidente, a economia brasileira possui um viés fortemente exportador, especialmente quando nos referimos à produção de grãos e de minérios. Exportar é para nós vital. As divisas obtidas, além de gerar crescimento econômico, garantem a multiplicação de empregos e a prosperidade de milhões de brasileiros. Parcela esmagadora das exportações brasileiras é escoada por meio dos portos. As regiões produtoras, porém, se encontram muito distantes do mar, o que faz do transporte das mercadorias uma atividade primordial em nosso país. Quando falamos em transporte, logo nos vem à mente o transporte rodoviário e também, embora menor, o ferroviário. Hoje, no entanto, quero falar sobre um modal que considero importantíssimo e que precisa ser mais valorizado, pois possui uma série de vantagens em relação aos demais. Refiro-me ao transporte hidroviário, vocação natural do Brasil. Segundo dados do Ministério dos Transportes, apenas 4% do transporte de cargas no Brasil é feito por meio das hidrovias. Para se ter uma ideia da distorção, a participação do transporte rodoviário na matriz de transporte de cargas é de 58%. Senhor presidente, se o Brasil investisse mais no modal hidroviário, colheria enormes frutos econômicos, ambientais e também sociais. Os benefícios sociais viriam da redução do número de acidentes nas rodovias brasileiras, que ainda vitimam a cada ano milhares de pessoas. Nós somos o segundo país do mundo com mais acidentes, se somarmos trânsito e trabalho. Ademais, nos rios, nossos rios possuem um enorme potencial para o transporte de pessoas a preços, com certeza, muito menores do que hoje é praticado nos ônibus e aviões. No ponto de vista ambiental, as vantagens são sem medida. O modal hidroviário apresenta eficiência energética 29 vezes superior ao rodoviário. Além disso, consome 19 vezes menos combustível e emite 6 vezes menos gás carbônico. Em outras palavras, é um meio de transporte ecologicamente correto e ambientalmente sustentável. Em termos econômicos, o transporte hidroviário permite substancial redução das tarifas e fretes, seja na circulação de pessoas, como já afirmei, seja na circulação de mercadorias. De acordo com o próprio Ministério dos Transportes, o frete hidroviário para minérios e grãos é cerca de metade do valor do modal ferroviário e de apenas 25% do valor do frete rodoviário. Para efeito de comparação, estima-se que um comboio de 4 balsas
pode transportar 6 mil toneladas de grãos, volume equivalente à capacidade de 240 caminhões. O que notamos aqui que 4 balsas transporta praticamente mais do que 240 caminhões. Enquanto o modal rodoviário consome 96 litros de óleo diesel por quilômetro para transportar 1.000 toneladas de grãos, o consumo do transporte hidroviário é de apenas 5 litros por quilômetro. Vejam bem, de 96 litros passaremos a gastar 5 litros por quilômetro. Não tenho dúvida de que precisamos seguir o exemplo dos países mais ricos quando se fala em hidrovias. Os Estados Unidos utilizam, por exemplo, essa modalidade de transporte para deslocar 60% das cargas. Nós, repito, é 4%. Já na Europa, as grandes capitais como Londres, Paris, Berlim, Amsterdã, Viena e Moscou são pontos de convergência de cerca de 40 mil quilômetros de hidrovias que transportam pessoas e cargas. Antes de falar dos principais desafios e das perspectivas para o transporte hidroviário no Brasil, não poderia deixar de mencionar os inúmeros avanços que temos conquistados nos últimos anos. Desde o governo do presidente Lula e agora na administração da presidenta Dilma, os investimentos em hidrovias têm aumentado. Em 2010, foram lançadas as diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário, contemplando uma série de ações e programas visando a ampliação desse modal no Brasil. O aumento dos investimentos e o lançamento da diretriz já mostram os seus efeitos. Em 2012, dados do Ministério do Transporte, foram realizadas obras de adequação e melhoramentos específicos nos corredores das hidrovias do Madeira, Amazonas, Tapajós, São Francisco, Tietê, Paraná, Paraguai e Mercosul, com destaque para a drenagem pontual no rio Taquari e no tramo norte do rio Paraguai, bem como a sinalização no rio Paraná. Foram concluídos os terminais hidroviários de Manicoré, no Amazonas, e de Caí, na água, em Rondônia, e de Caí na água, em Rondônia. Além disso, 29 terminais estavam em execução, 17 no Amazonas, 3 no Pará e 1 em Roraima. É preciso também destacar o grande potencial socioeconômico da construção desses terminais, que proporcionam a melhor circulação de pessoas e dinamizam o transporte de carga e avançam na melhoria da qualidade de vida da própria população ribeirinha. Apesar de todos os avanços, ainda há enormes desafios à consideração, a consolidação e ampliação do transporte hidroviário no Brasil. Senhor presidente, é preciso fortalecer os mecanismos de gestão e o primeiro passo é investir na contratação de profissionais capacitados, concursados, é claro, para reforçar os quadros do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. É preciso também investir pesadamente na capacitação do quadro funcional. É preciso garantir a melhoria do transporte hidroviário de passageiros, especialmente na região amazônica, onde esse meio de transporte é o mais utilizado. Temos, com certeza, de avançar, de melhorar a segurança, ampliar e modernizar as instalações portuárias, garantir a modicidade tarifária. Não podemos esquecer do forte impacto social que o transporte fluvial possui na nossa Amazônia. Não se pode deixar de mencionar a importância do transporte multimodal. Por óbvio, nossos rios não chegam a todos os lugares, mas
caso estejam interligados a terminais rodoferroviários, podem contribuir e muito para a diminuição dos custos do transporte e para o aumento da competitividade da economia brasileira, tanto internamente como no exterior. Além disso, o transporte hidroviário pode fazer o caminho inverso, garantindo a chegada de pessoas e mercadorias ao interior do Brasil, desde que exista, claro, na ponta um terminal multimodal que garanta a capilaridade do sistema. Entre os diversos desafios que poderia citar, destaco ainda a necessidade de aprimorar o processo de licenciamento ambiental das intervenções em hidrovias e a necessidade de construção de diversas eclusas Brasil afora. A questão do licenciamento ambiental não pode ser, claro, negligenciada. Grande parte das nossas hidrovias atravessa áreas protegidas e, por isso mesmo, toda e qualquer obra necessária deveria contemplar um minucioso estudo do impacto ambiental, capaz de conciliar as melhorias com a prevenção do meio ambiente. A construção de eclusas tem de ser encarada como prioridade. É fato que muitos de nossos rios possuem barragens de usinas hidrelétricas, assim como obstáculos naturais que precisam ser vencidos para garantir a verdadeira navegabilidade. A esse respeito, o Ministério do Transporte estabeleceu, nas diretrizes da Política Nacional de Transporte Hidroviário, 62 eclusas prioritárias a serem implantadas até 2026. É preciso, no entanto, assegurar os recursos para que elas saiam do papel. E aí vem o debate que eu antecipava aqui do nosso orçamento impositivo. As perspectivas para o transporte hidroviário no Brasil são enormes e se abrem em um grande leque. No último dia 19 de fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Equaviários lançou o Plano Nacional de Integração Hidroviária, segundo o qual nossas hidrovias deverão transportar, na próxima década, 11% das cargas que circularão na área de influência das 6 principais bacias hidrográficas brasileiras. Ainda segundo o plano, o Brasil deverá contar com mais de 5.000 quilômetros de hidrovias até 2020. Somando aos corredores já existentes, chegaremos à próxima década com 25.000 quilômetros de hidrovias, o que não é pouco. Já para 2030, a meta é atingir 30.000 quilômetros, ou seja, em 17 anos, o Brasil aumentará em 50% a sua malha hidroviária. O documento contempla também uma atividade que considero fundamental: o levantamento de novas áreas com potencial para a implantação de hidrovias, portos e terminais no interior do nosso país. O estudo abrange a identificação dos principais produtos de cada uma das regiões que podem receber as hidrovias, além de qualificar os fluxos atuais e futuros da comercialização e também do transporte. Antes de encerrar, senhor presidente, não poderia deixar de destacar uma notícia, eu diria, alvissareira, e que beneficia diretamente o meu estado, o Rio Grande do Sul. Após décadas de debate, a hidrovia do Mercosul, ou hidrovia Brasil-Uruguai, finalmente sairá do papel. A primeira providência a ser tomada é a ligação das Lagoas Mirim e dos Patos, o que será feito por meio da drenagem do canal do Sangradouro. Segundo José Luiz Azambuja, superintendente da administração das hidrovias do Sul, vinculado ao DENIT, as obras de drenagem deverão ser licitadas ainda este ano e concluídas já em 2014. Os 15 milhões de reais
necessários para o empreendimento sairão dos cofres do governo federal. Além disso, está sendo elaborado um grande estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que abrangerá, do lado brasileiro, a bacia das Lagoas Mirim e dos Patos, o Lago Guaíba, a Lagoa do Casamento e os rios Jacuí, Taquari, Caí, dos Sinos, Gravataí, Camaquã, Jaguarão, Uruguai e Ibicuí. Do lado uruguaio, o estudo contemplará os rios Cebolate e Tequari. A maneira como está sendo realizada, o estudo é digno de menção. Serão visitados órgãos uruguaios ligados ao setor de navegação, além do setor de produção de madeira, grão, cimento, mercadorias que deverão ser transportadas rapidamente pela hidrovia. No Brasil, será aproveitada a base de dados do Rumos 2015, Plano de Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul, elaborado pelo Governo do Estado e do Sul Competitivo, produzido pela Confederação Nacional da Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado Gaúcho. Bem sabemos que a concretização da hidrovia do Mercosul não seria possível sem a existência de vontade política e de recursos. Felizmente, temos os dois e um grande entendimento entre o governo e o setor empresarial do Rio Grande. Os estudos estão sendo tocados. Os recursos de ordem de 217 milhões de reais para os próximos 5 anos estão previstos no PAC 2. O objetivo maior é criar um grande corredor multimodal, englobando a hidrovia do Mercosul, ferrovias e rodovias que ligará São Paulo a Montevidéu. Não tenho dúvidas que os 2.200 quilômetros de corredor trarão enorme prosperidade a inúmeros municípios brasileiros, muitos deles lá no meu querido Rio Grande do Sul. A implantação da hidrovia do Mercosul é um exemplo do grande potencial de crescimento do transporte hidroviário no Brasil, relegado por décadas a segundo plano. O futuro do nosso país não pode prescindir do transporte hidroviário, um modal mais barato, mais eficiente e muito melhor do ponto de vista ambiental do que o transporte rodoviário e ferroviário. Os problemas ainda são muito, claro, mas nós temos que enfrentar os desafios. Entretanto, tenho absoluta certeza que as perspectivas são maiores que as dificuldades. Aqui eu termino, senhor presidente, dizendo que acredito na importância do transporte hidroviário, principalmente pelos benefícios sociais que ele traz às populações vizinhas das hidrovias. Por isso mesmo, estaremos vigilantes no sentido de cobrar dos órgãos governamentais celeridade na implantação dos projetos, além de lutar pelos recursos orçamentários necessários e adequados ao financiamento do transporte hidroviário, até porque, pelo que percebo, como iniciei e termino, o orçamento será impositivo a partir do ano que vem. Era isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.